Cada ser humano vive na Terra em um determinado nível de experiência. Cada um tem um certo limite da onde ele vive experimentando ou vivendo a vida que vive. E conforme nós começamos a depurar os nossos sentimentos, os nossos sentidos, nós começamos a evoluir nessa escada. O que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, gente, é essa escala aqui, de níveis de experiência. Todo ser humano, o animal, começa na experiência física. Nós sentimos as coisas. Se alguém nos apertar, nós sentimos a dor. Se algo nos machuca, nós sentimos. Se nós temos fome, sentimos a fome. Se nós estamos doentes, sentimos aquela doença. Esse é o primeiro nível, que é comum também para os animais. A gente simplesmente sente. O que vem físico, nós sentimos e pronto. É o primeiro nível. Qual que é o segundo nível? Emocional. Nós temos sensações físicas que nos levam a um emocional. Emocional que também é comum aos animais, de certo ponto de vista, dependendo da comparação que a gente faz. O que é isso? Se eu sinto dor, eu tento fugir, eu sinto aquela emoção de perigo. É uma emoção. E eu saio correndo daquele lugar porque eu não quero mais sentir dor. Ser humano, ele é feito, aliás, todos os animais, eles são movidos por duas coisas principais, que é sentir prazer ou evitar dor. E são justamente esses dois primeiros níveis. Eu tenho aquelas emoções que me buscam dar prazer ou me fazem fugir da dor o tempo inteiro. E muito do que a gente experiencia na vida está nesse nível. A gente sente as coisas e aquilo gera emoções. A maioria das pessoas está nesses dois níveis aqui. Elas sentem emoções e reagem de acordo com as emoções. Parou por aí. É como um cachorro. Sentiu fome, vai procurar comida e parou por aí. Tá certo? Qual que é o próximo nível que nós, seres humanos, temos acesso? Racional. O que é o nível racional? Nós começamos a olhar o que faz sentido e o que não faz. Imagina que eu estou sentindo fome. Eu estou sentindo fome e o meu emocional está começando a me dizer, olha só, eu estou ficando estressado com isso. Eu estou ficando com humor um pouquinho diferente por causa dessa fome. Eu estou ficando nervoso. Está me dando nervosismo essa fome. Só que aí o meu racional fala, olha, está chegando a hora do almoço. Não se preocupe. E você tem alimento. Você não vai morrer de fome. Tenha certeza disso. É só sensação. Algumas pessoas, quando sentem fome, vão estar só nessas duas. Alguém que já consegue se racionalizar um pouquinho mais, vai conseguir perceber e suprimir um pouco dessa emoção aqui, porque não há necessidade dela. É um próximo nível. Nós começamos a avaliar o que está em volta. O que faz sentido, não faz? Essa é a nossa diferença de seres humanos. Nós conseguimos avaliar. Um cachorro está com fome e ele quer comer, e não importa o momento. É a hora que ele conseguir comida. A hora que ele chegar na comida, está na frente dele, ele vai comer. Ele não vai guardar para depois, ele não vai fazer regime. Não vai. Mas nós podemos ser racionais e prestar atenção se nós vamos comer um pouco mais ou um pouco menos. Consegue perceber isso? Próximo nível, escolhas. Escolhas vão muito além de simplesmente
raciocinar sobre o que está acontecendo. Escolhas são as coisas que nós podemos fazer para criar novos caminhos. Essa é um dos diferenciais também do ser humano. Nós podemos criar os nossos caminhos. Tudo que é construído na Terra, você está me vendo através desse dispositivo, nesse vídeo, porque muitas pessoas criaram muitas coisas, foram além, tiveram escolhas, escolheram criar coisas novas. E cada um de nós na Terra tem muitas formas diferentes de caminhar, muitos lugares para ir. Por isso esse é o nível das escolhas, já é um nível mais elevado. Geralmente é o mais elevado que a pessoa mais bem-sucedida tem, porque ela sabe dominar as escolhas, ela sabe criar caminhos que levam ela para situações melhores. Consegue perceber? Qual que é o último nível? O último nível é aquele mais transcendental. É o nível espiritual. O que é o nível espiritual? Você tem que saber que esse espiritual não tem nenhuma relação com nenhuma religião, de forma alguma. Mas esse nível espiritual remete a uma ligação do ser humano com a sua essência. É o ter propósito. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre propósito de vida, o que nós devemos fazer. Se você está fazendo esse curso interessado em ajudar outras pessoas, você já está desenvolvendo um nível mais espiritual. E por que o espiritual está lá para cima? Por que isso é uma escada? Porque conforme a gente vai subindo essa escada, os degraus de cima vão tomando conta dos degraus de baixo. Então, conforme eu tenho mais escolhas, eu passo a não me preocupar tanto com a minha condição física em determinado momento. Eu começo a criar o meu caminho. A partir do momento que eu tenho um nível espiritual mais desenvolvido, eu começo a não ficar tão preso a coisas pequenas da vida, até a vida como um todo e simplesmente se alegrar por coisas simples da vida. Simplesmente por sair, poder tomar um café, visitar uma pessoa, ter uma conversa com alguém. Uma simples refeição pode ser algo magnífico para alguém que tem um nível espiritual bem desenvolvido. Quanto que para alguém que está simplesmente no emocional é algo que mata a fome. Simplesmente morre aí. Você consegue perceber? Eu queria que você prestasse atenção que existe essa escada e que se nós conseguimos nos evoluir, ir mais lá para frente, ir para propósito de vida e nos alimentar de coisas que não são materiais, nós vamos ir muito mais longe, nós vamos ajudar muito mais pessoas e nós vamos sentir completos de uma forma muito melhor e maior, mais intensa. Compreende isso? Isso é muito importante, gente. Preste atenção e analise bem qual que é o nível que você está. A gente tem que saber. Cada um de nós tem que saber se a gente está em um ou está no outro. Muitas vezes a gente está aqui, às vezes, e cai para cá. A gente também pode viver um momento aqui, outro momento aqui. Um momento aqui, outro momento aqui. E se nós percebemos isso, nós começamos a evoluir e ficar mais tempo em degraus mais altos. Quanto mais próximo do topo nós nos mantermos durante todos os nossos dias, ao longo do dia inteiro, melhores nós vamos ser. Tá certo? Vamos pro próximo?